certeza, principalmente por conta da luz, né? A gente tem é um lugar, em termos de luz, privilegiado. E esse lugar aqui, para mim, é muito assim, simbólico, porque primeiro tem uma escultura de um amigo aqui que se move com o vento, que é outra característica da cidade, né? Muito importante. E é um lugar assim, que tem história também na minha vida. Meus meninos, quando eram pequenos, sempre que eu podia, final de tarde, seu filho muitas vezes pegava eles, a gente vinha assistir o pôr do sol aqui, eles bem pequenos, sentavam assim na borda, não existia essas muretas ainda, e a gente via o pôr do sol da cidade, né? E eu acho que é um lugar assim, de contemplação realmente, tanto de natureza como da própria cidade. Assim, eu acho que é muito marcante essa coisa do céu dessa cidade, é impressionante. Todo dia a gente tem um espetáculo aqui que não é muito comum em outros lugares do mundo. 20 anos atrás, eu fui contactado pelo Museu de Fotografia da cidade de Curitiba. Eles adquiriram algumas fotos minhas, na época 3 fotografias, para o museu da cidade de Curitiba, né? Quer dizer, isso assim, me tocou bastante, porque um fotógrafo de Fortaleza sendo contactado pelo museu da cidade de Curitiba, um museu do município. E até hoje eu não tenho isso. Felizmente a gente tem um museu hoje da fotografia aqui, mas é um museu particular. Não há uma iniciativa do Estado, do governo municipal. E eu acho que isso é uma coisa que, assim, que de certa forma causa essa carência, né? Essa pouca valorização que se dá à memória nessa cidade. Mas eu volto a falar, a falta de documentação não é. Os fotógrafos fazem até de uma forma gratuita, né? Não são incentivados a fazer isso. Inclusive tem uma história de bons fotógrafos aqui, que é uma coisa que eu não sei nem dar uma explicação para isso. Fotógrafos como o Chico Albuquerque, né? O Tiago Santana, Zé Albano, Celso Oliveira. São pessoas incríveis que fotografam. Eu acho que o que falta é um destino para essa memória, mas falta de fotógrafo não é. Nem de luz, né? Nem de espaços, nem de cenários. Eu vejo como, assim, se continuar do jeito que vai, a gente vai ter uma cidade com alguns viadutos sem nenhuma árvore, né? E isso é um trabalho que a gente tenta fazer, né? Eu participo de um grupo, que se chama o Grupo Pro Árvore. Ontem mesmo eu estive lá ontem no Parque Rio Branco, cuidando de umas árvores que a gente plantou lá, o grupo plantou lá no parque. Mas é uma luta, não é fácil não, sabe? O pessoal, a gente foi lá justamente porque roçaram, e quando roçam o pessoal vai e corta algumas árvores que foram plantadas. Então, assim, se não houver um trabalho da própria população, acho que a gente vai ter um futuro bem concreto aqui. Pensando nessa comida, que é uma comida de acessibilidade de todos, né? Não especificamente de restaurantes caros, renomados, nem restaurantes. Não é muito do âmbito privado, tanto que a gente falou muito dessa questão dos mercados, da comida de rua, desse espaço de trânsito que pode ser do rico, do pobre, né? Enfim, a comida enquanto pertença e memória da própria cidade, dos indivíduos que habitam nela. A cozinha cearense, ela ainda está muito em gênese para se autoconhecer, né? Se a gente acha que determinadas coisas são cearenses, mas a gente, em termos de pesquisa, nada disso ainda é muito comprovado. Então, através do observatório, né, que eu faço parte, o Observatório Cearense de Cultura Alimentar, o OCA, a gente está em projeto de tentar desvendar um pouco mais dessa cozinha cearense. Mas eu acho que tem coisas que são inevitáveis de pensar, que fazem parte do nosso paladar, desde criança, desde de formação. E a gente estava citando alguns desses exemplos, como a tapioca, a canjica, a pamonha, a própria cajuína, o baião de dois, o arroz de leite que a minha mãe fazia quando eu tinha febre, né? A bruaca, que isso não,
Alguns pratos são dentro desse âmbito familiar, pouco vão à rua, mas fazem parte dessa memória do gosto, que é o gosto do cearense, do fortalezense, ainda mais esse indivíduo que vive numa metrópole, né, que é uma cidade grande, que é um pouco diferente do paladar do sertanejo, ou do caiçara, do pescador, né? Eu acho que assim, dentro do Ceará, ou dentro de cada estado, a gente tem muitos paladares, né? E o fortalezense, ele está aí tentando se encontrar ainda, mas claro, tem muita coisa que faz parte da nossa memória e é inevitável. E aqui em Fortaleza, a comida de rua, a nossa comida, leia-se comida de rua tradicional, né? Com tapioca, né? A tapioca, aquela tapiocazinha gordinha, com coco, né? Com coco fresco. Com leite condensado, que agora veio mais recente, mas antes era só com leite de coco em cima, né? As roscas, né? Aquelas roscas grandes que eles passam vendendo, né? As broas, broa de milho, broa de goma, chegadinho. Morro de medo, toda vida que eu encontro com chegadinho eu compro. Porque eu morro de medo que um dia eles parem de passar, né? Porque eu acho que as pessoas vão perdendo o hábito, né? Dessas coisas. E eu me lembro demais, assim, de escutar o barulho do chegadinho, correr atrás de dinheiro, correr atrás do meu pai, atrás de mamãe, disse, meu povo me deu umas moedas, né? E eu nem sempre tinha. Mas eu me lembro da gente escutar de longe e já ir atrás, né? Para quando ele passasse, a gente tá com o dinheiro na mão, assim. Pamonha, gente, quanto tempo a gente escutava as pamonhas na Aldeota passando, né? E hoje a gente vê menos. Mas enfim, eu acho que a comida de Fortaleza, do fortalezense, a gente precisa sempre pensar nos espaços públicos, onde possa ter um trânsito democrático de pessoas. Assim. Eu gosto de pensar na comida enquanto memória, partindo desse viés. Memórias dos sons do seu lugar, você cria naturalmente, né? Você presta atenção às coisas. Mas para mim foi necessário sair de Fortaleza para, num retorno à Fortaleza, me dar conta de que Fortaleza tinha uns sons e que fazia um tempo que eu não ouvia, que eram de alguma forma particulares da cidade em relação à cidade aonde eu fui morar. Então eu comecei a fazer esse tipo de comparação, que antes eu não fazia. Então eu acho que é necessário também você se deslocar para você ter uma noção do que é diferente. Um segundo passo seria a gravação. Eu acho que mesmo que você não tenha condições de, por exemplo, ter um afastamento tão grande do seu lugar para descobrir os sons, eu acho que por meio da gravação nós entramos num estado de uma escuta mais ativa e uma escuta bem mais... Hoje eu quero escutar, né? Quero gravar algo. O próprio arquivamento dos sons desse lugar faz você pensar no que vai gravar. Afinal, você está gerando um arquivo, e não se grava qualquer coisa. E isso faz com que a gente pense mais sobre o que é isso que eu vou gravar, né? A gravação dá oferece esse estado de um certo, não distanciamento, né? Quase não significa uma distância, é quase como se você entrasse num estado de percepção mais ligado naquilo que está ao seu redor. Em relação ao pertencimento, você pode estar de passagem por um lugar e ainda assim você se ligar àquele espaço por uma percepção diferente, você querer, né? Muitas vezes a gente está no cotidiano da gente e a gente coloca os nossos fones de ouvido, ou então a gente coloca isso filme nos vidros do carro. Então você passa por essa cidade, pelos lugares, pelos bairros, pelo seu próprio bairro, sem olhar, sem ver, sem perceber cheiros, a movimentação das pessoas, o que acontece de diferente, né? Então, acho que precisa a gente... Tudo bem, temos um momento em que a gente quer estar desligado do lado de fora, né?
Mas esse lado de fora nunca tá tão lado de fora assim, porque dentro de casa a gente já ainda escuta a cidade. Então, você pode estar dentro de casa e estar ligado no que está acontecendo, né? Se tem uma manifestação passando, a algumas quadras da sua casa, se tem um vendedor ambulante, se tem o gás, se é 6 horas da tarde, tem e o cruzamento perto da sua casa está engarrafado e as pessoas estão, né? Então, esses sons entram na nossa casa, né? Às vezes a gente quer meio se isolar, mas não dá, na verdade não dá. A gente cria cortinas, né, psicológicas para se isolar, mas eu acredito que quando você tem um mínimo de interesse sobre o que acontece ao seu redor, você começa a pensar, nossa, tem a obra acontecendo no meu prédio, né? Isso leva você a pensar um monte de coisa. Tem trabalhadores, né? Vai durar até quando? Ou então, parou aquela obra do outro lado da rua, parou, por quê? Parou por quê, né? Porque tem outras questões bem grandes passando por trás de uma certa imobilidade do trabalho, né? As pessoas estão parando de trabalhar também. Todo som, ele diz respeito a alguma movimentação, alguma dinâmica social. E eu acho que é interessante a gente saber o que tem por trás dessas dinâmicas sociais. E não somente se isolar delas, né? Compreendê-las e até saber que, de repente, um som que para mim parecia em determinado momento desagradável era sinal, talvez, de uma coisa boa. Havia um certo crescimento na cidade, entendeu? As pessoas estavam ocupadas, por exemplo, né? Então, além do headphone, além do insufilme, além do não sair de casa, é muito saudável que a gente abra os nossos sentidos para a cidade, para ver o que está acontecendo também, porque quando não há movimento na cidade, não há som na cidade, não tem barulho, não tem música, então eu não sei se isso é bom, né? Não é o sinal de uma coisa boa quando está tudo em silêncio, né? O movimento, o som diz respeito à vida, coisas acontecendo, e a ausência do som pode ser sinal de que as coisas não andam muito bem. Os terminais de ônibus têm o cheiro de Fortaleza, seus muitos cheiros, serem espaços de integração, de encontro, de fluxos, né? Gente que está indo, está voltando, gente que fica aqui, que trabalha, né? O cheiro da comida, o cheiro das pessoas, de quem está voltando do trabalho, quem está indo para a universidade. É muito interessante pensar que a cidade é esse espaço de fluxo, então a cidade também tem esses cheiros que são de muitas e de muitos, né, que atravessam a cidade, que nesses instantes se integram na fila, nos espaços de alimentação, nos seus ambientes e nas suas passagens. O que marca muito são esses espaços de mistura, né? Então esses espaços de mistura, que às vezes a gente vê a mistura como algo ruim, mas eu acho que os terminais, apesar de serem espaços de passagem, eles podem ser lidos como espaços onde as pessoas se encontram, podem se misturar, podem sentir as outras, né? Então também sentir tanto do que a cidade é feita, da gente pensar do concreto dos terminais, a gente pensar os ônibus, a gente pensar o elemento humano, a gente pensar os elementos de alimentação, né? Então tudo isso também oferta cheiro e diz muito de como a cidade é formada. A gente que trabalha no campo do teatro, trabalha diretamente como ator, a gente se exercita muito para não trabalhar numa divisão dos sentidos, né? Mas obviamente pela nossa educação, que se dá basicamente na divisão desses 5 sentidos, né? A princípio todos eles não são muito importantes, né, no aspecto subjetivo,
de como a gente sente o outro, então tem esse lugar de afeto, né? Como um espaço, por exemplo, como o terminal oferta possibilidades de construção de personagem ou de como isso me afeta para que eu possa encontrar, né, com o outro, com esse outro que seria o personagem. No campo da gente pensar, por exemplo, a relação com o espectador, é muito interessante a gente pensar os terminais como um exemplo da cidade, onde cada um tem um objetivo, as pessoas estão aqui com objetivos separados, mas também como é que a gente pode observar essas individualidades e como essas individualidades se dão em conjunto, né? Que as pessoas, de alguma forma, estão, por exemplo, nesse momento formando uma fila, mas cada um com seu objetivo estão ali. Né? Isso também se dá se a gente for pensar na dimensão do espectador de teatro. Então, acho que tem essa contribuição dos sentidos, de coisas que você pode captar na relação com o outro, com o que o outro exala, para a tua composição de trabalho, para a tua composição de personagem. E essa dinâmica também de entender tanto a cidade e os seus públicos, como as pessoas se comportam e estão e ocupam a cidade. Eu gosto muito de pensar a Fortaleza a partir das suas feiras, das suas praças, das praias, dos terminais, desses pontos de encontro público, em que há muitos cheiros misturados, que acho que isso fala sobre tudo que a cidade é mistura. É uma mistura de cheiros, uma mistura de afetos, uma mistura de gente, de elementos, e aí se vai, na sua complexidade. Eu tive uma doença que chama retinoblastoma. Primeiro eu perdi a visão de um olho, depois do outro. Mas praticamente assim que eu nasci, um com 3 meses e outro com 9. Sim, pra mim foi, vamos dizer, comum, porque eu costumo dizer que não tem como sentir falta de uma coisa que eu nunca tive, que eu nunca vi. Então eu já me adaptei num mundo no qual eu não via. Então eu passei por uma etapa que não sei como chama hoje em dia, se ainda é a mesma coisa. Na minha época de escola chamava estimulação precoce, que você aprende a lidar com os sentidos. Você aprende a ter reflexo, aprende a usar o tato, aprende esse tipo de coisa, né? E eu fiz isso, pequenininha. A gente faz isso, sei lá, junto com infantil 1, 2, entendeu? É bem pequenininho que você faz isso aí. Aí passei por essa etapa e daí foi normal, assim. Uso muito tato, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não tenho coordenação motora perfeita, tipo, não curto muito o trabalho artesanal no sentido de, sei lá, fazer bordado, fazer crochê, fazer não sei o que, não tenho a menor habilidade, né? Porque as pessoas costumam associar a questão do tato a esse tipo de habilidade, né? Eu particularmente não tenho. Ainda é um tabu, né? A acessibilidade, eu costumo brincar que eu digo que virou modinha, mas ao mesmo tempo ainda é um tabu, né? Por algumas instituições, tipo Museu do Ceará. Eu vivo brincando com o pessoal de lá, que eu digo, eu vou pular essa cerca para pegar nesse bode, né? Porque eu quero saber como é o bode ioiô e tal. Um tempo desse a gente deu uma oficina lá, o pessoal da Secult, né? A gente se juntou e foi, enquanto Secult, dar uma oficina sobre acessibilidade atitudinal. E uma das partes da oficina era a descrição. Eu disse, eu quero a descrição do bode. Aí fizeram a descrição do bode e tal, não sei o que, eu fiquei tirando onda. Eu disse, vou pular a cerca para pegar nesse bode. Porque não tem réplica, não tem nada, né? Então é uma coisa que a gente sente, tipo, tô brincando com o bode porque o bode é uma figura emblemática, né? Acho que todo cearense, sei lá, já deve ter ouvido falar do bode ioiô, né? Pelo menos a maioria. Aí, tipo, tem algumas coisas que chamam a atenção, mas que a gente não tem esse acesso, que falta essa liberdade né? Não falo nem só a questão do toque, né? Mas que muitas vezes falta alguém que explique o que é, do que se trata, enfim. Né? Deixa eu ver outro, que o Malc na UFC. O Malc, a maioria das obras do Malc são extremamente visuais, né? Tem muitos quadros, muitas pinturas, muitas fotografias e tal. Então a gente fica meio perdidão, assim, porque não tem ainda, eles ainda não fazem esse trabalho de audiodescrição, do braille. Às vezes a gente sente falta até do braille, porque o braille é uma coisa super simples, né? Porque o braille você pega o que está na parede, você vai lá, imprime, em braille e disponibiliza. Né? Então às vezes a gente sente falta até disso, mas tipo, já tem umas coisas bem bacanas, né? Na arte contemporânea, algumas obras são interativas, né?
Então, dependendo da exposição, você tem a possibilidade de ter o contato com essa obra, né, de tocar, de interagir. Às vezes tem umas obras que fazem sons diferentes, né? Tem um artista que chama Grude. O Grude tem muito esse viés, né, que trabalha mais com o som e tal. Então, basicamente isso. Assim, depende do espaço, né? Ainda é uma coisa que está dando passos, né? Eu penso que está caminhando, mas que ainda tem muito a se fazer. Nunca parei para pensar. Mas enfim, é uma cidade que eu gosto muito, né? Eu vivo brincando que eu digo, rapaz, para eu sair daqui só se for um negócio muito bom, porque eu sou muito conservadora, assim, eu sou muito de raízes, assim, eu gosto de andar nos mesmos locais, eu gosto de saber onde eu estou, como eu nasci e me criei aqui. É uma cidade que eu me localizo relativamente bem, fácil. Aprendi a andar na cidade com meu pai, essa questão de nome, de rua, eu sou muito, tipo, se você for me dar um endereço, me dê o nome da rua, não me diga que é perto da Casa Amarela, não, me dê o nome da rua, né? Porque tem gente que não curte o nome de rua. Eu já aprendi a andar aqui com os nomes das ruas. Tipo, se você me colocar num local que eu nunca fui aqui, que existem locais que eu nunca fui, eu vou ficar bem perdida. Eu costumo ter muito essa relação intimista com os locais que eu frequento. Tipo, acontece isso até com shoppings, né? Eu sempre procuro ir nos mesmos. Fanática pelo banho de mar, eu gosto muito de ir à praia pra andar na areia, pra ficar na barraca e tal. Não sou muito de ir pra tomar banho de mar mesmo, não. Mas já fiz as aventuras malucas aí, um tempo desse a gente foi pra Canoa, inventei de andar de jangada, fui de boa, voltei. Mas eu tenho uma relação tranquila, assim, porque, como eu tô te falando, acredito eu que essa relação se dê porque eu não sinto falta de uma coisa que eu nunca tive visão. Então, pra mim, esse mundo é o mundo que eu vivo. Tipo, minha infância foi interior e aqui, porque minha mãe é do interior, então todo final de semana a gente ia pra lá. E fiz tudo que todo menino danado faz. Andei de cavalo, andei muito a cavalo, subi em árvore, levei queda. Fiz tudo que toda criança faz, assim, nunca fui privada pela minha família de dizer não faça porque você vai se machucar ou porque você não tá vendo, enfim.